Oi, pessoal, boa noite. Esperar aí vocês aparecerem. Nossa live de hoje, né? Mais uma aulinha sobre ventilação mecânica, do básico ao paciente com Covid. Hoje a gente vai falar sobre desmame da ventilação mecânica, como a gente tinha combinado. E então vou abordar um pouco dos conceitos de desmame, como a gente conduz o desmame da ventilação mecânica de forma normal, né, nos pacientes rotineiramente, e o que a gente precisa adaptar para esses pacientes com Covid, tá certo? Tá, boa noite aqui, né? Vamos lá, né? Quando a gente fala de desmame da ventilação mecânica, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o desmame é a transição do processo da ventilação artificial para a ventilação espontânea. E quando a gente fala de pacientes com Covid, isso é um ponto um pouco demorado, tá? Então, diferente de outros pacientes que muitas vezes a gente consegue desmamar rapidamente, os pacientes com Covid, eles tendem a ter um tempo prolongado de ventilação mecânica, porque a resolução da doença, ela tende a ser demorada. E um dos pontos lá para que a gente coloque esse paciente em desmame é a resolução da causa ou melhora da causa, né? Então, a gente precisa ter um pouco de paciência nesse paciente. Gente, tá ok o áudio? Tá ok o áudio? Me respondam aí. Oi, Lara! Oi, Jússi, Solange, Cristiane, Silvana, Residência Multi JF sempre marcando presença. Germana, tudo bem, Germana? Tá ok, né, o áudio? Ok, continuando. Então, o desmame da ventilação mecânica é esse processo, e como esse paciente ele vai ter um processo de transição, de resolução da doença um pouco demorado, isso faz com que o desmame desse paciente ele seja também demorado. E difícil em alguns pontos, porque como tem todo aquele risco de aerosolização, a gente tem que ter cautela com alguns cuidados, com algumas medidas que naturalmente a gente faria, mas nesse perfil do paciente a gente não poderá fazer, a gente fica mais limitado, tá certo? Então, existem algumas cautelazinhas aí. Como foi que eu organizei esse momento? Eu organizei para a gente falar um pouco, né, de forma geral, como é que a gente segue um desmame, e aí eu vou falando das particularidades, dos cuidados que a gente tem que ter, tá? Então, primeira coisa é vocês entenderem como é que a gente percorre esse processo de desmame, né? E um dos pontos principais é a gente lembrar aquele ABCDEF, né, que a gente sempre fala dos cuidados da terapia intensiva de maneira geral, que leva em consideração, né, o despertar diário desse paciente, ou seja, diminuir um pouco a sedação para avaliar o despertar desse paciente, que leva em consideração o teste de respiração espontânea, então a gente avaliar o drive, avaliar a condição de uma respiração espontânea para esse paciente, que leva em consideração a questão da escolha das drogas. A gente sabe que existem sedativos que têm um tempo mais prolongado, existem outros sedativos em que o paciente desperta mais rápido. Aí a gente vem para a questão do delírio, que a gente sabe que é algo que atrapalha muitas vezes, então o paciente ele ficou às vezes com muitos medicamentos, isso é comum no Covid, tá? Geralmente usa bloqueador, usa corticoide, então a cascata de medicamentos que podem acabar prejudicando um pouco esse desmame. E aí esse delírio ele tende a atrapalhar, né, esse despertar desse paciente, e a gente vem para o exercício participação da família, e a gente passa por outro problema relacionado ao Covid. Esses pacientes eles não têm acompanhamento de familiar, os familiares eles não podem entrar nas unidades para visitar, então o paciente ele tá sozinho, né? Inclusive eu fiz um post esses dias e falei da questão do quanto qualquer ação nossa é importante, né? Do quanto a humanização ela tá mais importante do que nunca. Por quê? Porque esses pacientes, né, naturalmente em uma UTI normal, ou eles ficam com acompanhamento direto da família, né, que seriam aquelas UTIs humanizadas que a gente chama, onde o familiar já fica diretamente na UTI, ou o familiar ele tem o direito a fazer visita em 2 turnos, ou no mínimo 1 turno, enfim. E daí ele tem esse contato que é muito importante, né? Esse reconhecimento de alguém que já é seu amigo, que já é seu familiar. Lógico que isso ajuda muito no processo de despertar, depois que você passa dias sedados, dias em ventilação mecânica e não entende muito bem o que está acontecendo. Então, nós profissionais de saúde temos um papel muito importante nesse sentido, de como a gente acolhe esse paciente, visto que ele não vai estar com os familiares ali do lado para orientar. Então, qualquer mínima atitude nossa vai sim fazer uma grande diferença nesse cuidado do paciente nesse momento, tá certo? Então, atenção com isso. Existem alguns hospitais que estão humanizando através de videochamadas, tá? O meu é um exemplo,
E então, assim, a gente vê uma diferença quando o paciente tem a possibilidade de ver seu familiar. Lógico que isso ajuda bastante. Então, só lembrando, né, a questão do ABCDF, né, a gente revisar o que é importante para esse paciente sair mais rápido da UTI, dos cuidados em terapia intensiva. Daí a gente foca, de fato, né, no segmento do desmame. Primeiro, eu preciso que o meu paciente esteja com a causa da doença resolvida ou pelo menos estabilizada. Então não adianta, o meu paciente foi diagnosticado com Covid hoje, tá ali com a tomografia muito ruim, com índice de oxigenação com a relação PaO2 e FiO2 muito ruim, o paciente tá precisando de altos níveis de FiO2, de altos níveis de PIP, e eu vou pensar em desmame. Como eu vou fazer isso? Não tem a menor possibilidade de eu fazer isso. Eu preciso que o meu paciente já esteja mais estável, meu paciente já esteja com a melhora dessa função pulmonar. Então eu percebi que aquele paciente antes precisava de altos níveis de PIP e agora ele fica bem com a PIP de 5. Eu perceber que esse paciente antes precisava de um FiO2 100% e agora ele fica bem com FiO2 de 30. Eu entendo que agora a função pulmonar do meu paciente está muito melhor. Os níveis de oxigenação do meu paciente está muito melhor. Isso associado a um bom drive ventilatório, né? Então não adianta eu colocar meu paciente em pressão de suporte e meu paciente fazer a apneia. Ou também não adianta eu colocar meu paciente em pressão de suporte e o meu paciente ficar fazendo uma frequência de 40, significa que ele não está ok em pressão de suporte. Outra coisa importante, quando a gente fala em pressão de suporte, é dos conceitos de sobreassistência e dos conceitos de subassistência. Nirene, o que é isso? A gente sempre teve na cabeça, quando a gente colocava o paciente em pressão de suporte, estava tudo ok, estava resolvida a minha vida, o paciente já está em uma ventilação mais espontânea, eu já estou dando menor assistência ao paciente, então agora está tudo ok. E não é bem assim, tá? Então, quando a gente coloca o paciente em pressão de suporte, lógico, eu estou dando menos suporte ao meu paciente, de fato. Mas será que esse suporte que eu estou dando está adequado? Será que isso está de acordo com o drive do meu paciente? Porque, entendam, mesmo em pressão de suporte, eu posso ter miotrauma, eu posso ter disfunção diafragmática induzida pelo ventilador. Então, é importante que essa pressão de suporte que eu esteja fornecendo seja o ideal para o meu paciente. Nem para que ele faça volumes excessivos ou trabalhos excessivos e nem para que ele venha a fazer um trabalho reduzido demais. E aí, nesse contexto, o uso da P01 vai ser bem importante, né? Que muitos ventiladores, eles vão dispor, lógico, quando a gente trabalha com ventiladores mais antigos, a gente não tem, mas muitos ventiladores a gente vai conseguir ter a P01, né? A gente recomenda aí um valor entre 1.6 a 3.6. Quando o valor está muito alto, significa que o drive do paciente está muito excessivo. Quando o valor está muito baixo, significa que o drive do paciente está reduzido. Então, é importante, quando eu coloco meu paciente em pressão de suporte, observar como está esse valor de P01, tá? É a oclusão lá naqueles primeiros 100 milissegundos. Então, isso me dá a noção do drive do paciente. Nirene, por que um valor mais alto diz que o esforço está excessivo e um valor mais baixo diz que está mais reduzido? Então, se o meu drive está muito excessivo, significa que o meu paciente está precisando se esforçar muito, por mais que ele gere aquele volumão, que muitas vezes é o que causa esse engano. Então, o paciente está em pressão de suporte, mas ele está fazendo 1 litro de volume. Isso não é bom? Não, não é bom, tá? Então, ou a pressão de suporte que você está dando está alta demais, que muitas vezes é o caso, ela com a pressão de suporte altíssima, por isso que ele faz um volumão, ou você reduz esse nível de pressão de suporte e o paciente continua fazendo esse volumão. Isso é um dos sinais de drive excessivo, tá? Então, muitas vezes quando você vai avaliar o P01, por exemplo, tá um valor alto lá de 15, de 10, enfim, valores altos de P01. E por outro lado, quando você avalia e dá um valor muito baixinho do P01, menor do que 1.6, significa que esse paciente ainda não tem drive suficiente. Provavelmente ele não vai conseguir se manter numa ventilação espontânea. Então, atenção ao ajuste da pressão de suporte. Como é que você sabe que o ajuste da pressão de suporte está ok? Quando o paciente mantém uma boa frequência respiratória, sem fazer apneia, quando ele apresenta um volume dentro do esperado, quando ele não faz volumes excessivos demais, mas que ele consegue ficar bem na ventilação com o ajuste adequado desse P01 e sem sinais também de trabalho respiratório, certo? Então, em relação ao ajuste da pressão de suporte, a gente tem que ter essa cautela com isso, né? Já pegando o gancho do drive. Além dessas condições, né, da causa resolvida e do drive do paciente, a gente vem para o nível de consciência, que a gente vai avaliar através da escala de Coma de Glasgow, que a gente tem que ter um valor pelo menos de 8. A gente segue as recomendações normais de desmame de outros pacientes, tá, gente?
Então, a gente avaliou o paciente tem um nível de consciência ok, a gente sabe que é mais um ponto para que eu entenda que ele tem condições de prosseguir nesse desmame. Estabilidade hemodinâmica. Meu paciente, ele tá sem droga vasoativa, ele tá com baixas doses de droga vasoativa, não adianta eu querer pensar em desmamar um paciente que tá lá com 20 ml hora de noradrenalina, né? Ele não tem estabilidade hemodinâmica para que eu prossiga um desmame da ventilação mecânica. Então, estabilidade hemodinâmica é outro critério que eu preciso respeitar, ou baixas doses ou sem a droga vasoativa. Mais uma coisa importante é relacionada ao equilíbrio ácido-base. Então, a gente tem que ver como é que está a gasometria do paciente e a gente também tem que dar uma olhada como é que estão os eletrólitos do paciente, sódio, potássio, dar uma olhada para ver se esse paciente ele está bem realmente, se tem alguma alteração de eletrólitos que pode vir a prejudicar esse desmame da ventilação mecânica. Um importantíssimo que muitas vezes é negligenciado é o balanço hídrico. Então, como está o balanço hídrico do paciente nas últimas 24 horas. Se o balanço hídrico está muito positivo, significa que meu paciente está retendo muito líquido. Esse balanço hídrico positivo é um indicador de falha do desmame, de falha da extubação, porque muito provavelmente esse paciente vai acabar falhando por essa sobrecarga hídrica. Então, sempre verifiquem como é que está o balanço hídrico do paciente. Ele precisa estar negativado ou ele precisa estar zerado, tá? Irene, não tá ainda. Aguarda um pouquinho, né? Conversa com a equipe multiprofissional, vê o que dá para otimizar para esse paciente negativar mais esse balanço e estuba em seguida, depois que ele já tiver com o balanço mais ok. Então, sempre avaliar esse balanço hídrico nas últimas 24 horas. A gente já falou da causa, dos eletrólitos, já falou da gasometria, já falou do drive, já falou da estabilidade hemodinâmica, já falou do balanço hídrico. Outra coisa importante que a gente precisa falar é em relação à troca gasosa do paciente, tá? Então, a gente vai ver recomendações de FO2 menor do que 40%. Particularmente, eu prefiro, opinião pessoal, prefiro quando tá pelo menos menor do que 35 nesses pacientes com COVID. Por quê? Porque a gente já sabe que a gente é meio limitado em relação à ventilação não invasiva, em relação a catéter de alto fluxo. Então, eu prefiro deixar esse paciente o mais amarradinho possível, mas isso é a opinião pessoal. De forma geral, a gente segue as recomendações de estar menor do que 40% já seria eleito, tá? Mas tem protocolos que vocês podem encontrar menor do que 30% de FO2, tem protocolos que vocês podem encontrar menor do que 35% de FO2. Em relação a PaO2 da gasometria, a gente sabe que a gente tem que estar ali com pelo menos maior do que 60 ou maior do que 70 de valores de PaO2, né? Então, não precisa estar 100 de PaO2 para você prosseguir um desmame, não. Se tiver acima de 70, geralmente já é suficiente para você dar seguimento ao desmame desse paciente, tá? Então, falamos do geralzão que a gente tem que entender que tá ok, para que eu pense em desmamar o paciente, para que eu pense em evoluir o desmame do paciente. Depois que eu avalio esse conjunto de coisas, é que eu vou pensar em dar seguimento a esse desmame. Só voltando um pouquinho aqui no tempo, como é que... deixa eu só dar uma lida. Deixa eu ver de quanto. Em relação ao nível de pressão de suporte, você, quando muda de um modo assistido controlado para uma modalidade espontânea, geralmente a gente vai ajustar, por exemplo, se ele já estava em pressão controlada, você já começa com o nível de pressão de suporte próximo do que ele já estava naquele nível de pressão controlada. Quando ele está em volume, vamos supor que você coloque lá em 12, 14 de pressão de suporte. Não, o volume está muito alto, então já ajusta esse nível de pressão de suporte para que ele faça aquele volume adequado, tá? O alvo é sempre esse, gente. Um nível de pressão de suporte para que ele faça aquele volume corrente-alvo que você tem. PS de acordo com o volume, com menos... calma, vou já, só vendo, tem muito oi, muitas vezes não vamos atrás desses pormenores, como o balanço hídrico, exatamente, Pedro, é muito importante, às vezes a gente não vai atrás, porque eu vou ter que olhar na evolução, no balanço da enfermagem, tem que olhar, gente, é multi, então conversa, decide com a equipe, ou olha no balanço como é que tá, ok? Vai ficar disponível, tá, gente? Vai ficar disponível. PS acima de 20, não concordo muito não. Geralmente, se você precisa usar um PS acima de 20 para manter um volume alvo, esse paciente provavelmente ainda não consegue ficar muito em PS, né? Então, eu não gosto muito não, tá, gente? Qual é o modo ideal? Em relação ao modo ideal de ventilação inicial, você pode usar a ventilação assistida controlada volume, a ventilação assistida controlada pressão. Depois você vai progredir para um nível de pressão de suporte. E o TRE eu vou já explicar, que a gente pode fazer em PS ou a gente pode fazer em CPAP, tá? Nesses pacientes a gente até tem usado em CPAP, mas não tem nada na literatura dizendo que um é melhor que o outro não, tá? Só dando uma lida, ver se tem uma coisa para não ficar muito para trás.
Oi, Shakira. Oi, Enzo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos dar seguimento aqui, tá? Qual seria o valor? Reduz a pressão de suporte até 7, né? Então, a recomendação que a gente já tinha de reduzir o nível de pressão de suporte até 7, para que a gente entenda que ele está ali em um nível de teste de respiração espontânea. E aí a gente pode fazer esse teste no próprio PS de 7 ou seguir para um teste com PS de 0 ou com o CPAP, como eu vou já explicar melhor. Faz ou não teste de respiração espontânea em PST, não usa tubo T para pacientes com Covid, tá certo, gente? Então, não usa tubo T para pacientes com Covid. Eu vou já explicar mais a fundo. Então, passados esses critérios gerais, para que eu pense que o paciente ele tem condições de progredir um desmame, o que é que eu vou fazer agora? Vou deixar meu paciente em pressão de suporte, né? Às vezes ele está em pressão de suporte, mas isso não quer dizer ainda que ele está desmamando da ventilação. Esses critérios a gente leva em consideração quando a gente está pensando já em fazer um teste de respiração espontânea, tá certo, gente? Então, esses critérios são mais à frente. Ele pode já estar em pressão de suporte, você já avaliou que ele está com drive ok? Isso aqui é quando você está pensando no teste de respiração espontânea propriamente. Aí a gente vai analisar esse teste de respiração espontânea. O que é que a gente tem na literatura? A gente pode fazer o teste de respiração espontânea em tubo T, que a gente pode fazer o teste de respiração espontânea em pressão de suporte. O valor mais tradicional seria uma pressão de suporte de 7 e uma PIP de 5. A gente também atualmente tem usado uma PS de 0 e PIP de 0, né? Tudo zerado, mas o paciente ainda conectado no ventilador. E o CPAP, né? Que geralmente é um CPAP de 5. Então, esses são os 4, na verdade, né? Porque entra o PS de 0. 4 testes de respiração espontânea que a gente mais vai encontrar na literatura. O que é um teste de respiração espontânea? Um teste de respiração espontânea é quando eu simulo para esse paciente uma condição de respiração espontânea. E aí a gente entra naquela briga eterna. Eu prefiro tubo T, eu prefiro pressão de suporte. O que é que a gente tem, né? Então, o que é que a gente vai encontrar na literatura relacionada a isso? Qual dos dois é melhor? Existe um melhor? Então, isso é bem controverso, né? Na verdade, eu sempre digo que não existe um melhor que o outro. Existem condições onde eu posso preferir um, existem condições onde eu posso preferir outro. Então, até hoje, não tem nada que tenha saído na literatura assim determinante pra gente dizer esse é melhor do que esse. Eu tanto posso usar PS quanto eu posso usar tubo T. O que é que acontece? O que é que a gente sabe do tubo T? O tubo T é um teste mais difícil. Ele coloca para o meu paciente uma condição de maior dificuldade. O pressão de suporte, ele é mais fácil, porque ele dá uma pressão de suporte, ele dá um suporte ao paciente, então ele diminui um pouco esse trabalho que o paciente teria que fazer em tubo T, certo? Mas aí a pressão de suporte tem aquele ponto positivo de que você não está sobrecarregando o paciente. Então, algumas pessoas veem isso como um ponto positivo, porque às vezes ele podia falhar só porque você colocou um teste mais difícil, mas ele tolerava bem pressão de suporte. Então, fica nessa briga meio eterna, né? Mas que a literatura não traz nada conclusivo. Até tem revisão sistemática recomendando que talvez em uma primeira tentativa fosse melhor usar pressão de suporte, que seria um teste mais fácil. Por outro lado, tem uma revisão sistemática fisiológica que mostra que o tubo T, ele mostra mais a condição da realidade. Enfim, aí seria um outro momento onde a gente discutiria, né, o que tem todo na evidência em relação a esses dois testes. Mas essa é a briga principal. Só que a gente exclui essa briga completamente quando a gente lembra da aerosolização. O que é que a aerosolização? Ela me diz que quanto maior a disseminação de aerossóis, quanto mais aerossol meu paciente libera, maior a chance de contaminação da equipe e também maior a chance de contaminação das outras pessoas que eventualmente podem estar naquele quarto. Então, a gente cancela, a gente tira o tubo T da jogada. Então, a gente não usa tubo T nesses pacientes com Covid-19, porque se eu vou deixar o paciente entubado com o tubo T e ele vai estar aerosolizando tudo, eu vou só expor a minha equipe, eu vou me expor, eu vou expor os meus colegas, eu vou expor os outros pacientes que estão naquele ambiente. Então, a gente não usa tubo T nesses pacientes com Covid-19. Então, a gente vai ter que utilizar um dos métodos em que a gente mantenha o paciente conectado na ventilação mecânica. Dentre esses métodos que a gente vai utilizar, a gente tem a pressão de suporte, que seria o mais clássico e que o pessoal, de forma geral, tem mais experiência. Isso é óbvio, né? A gente tem mais experiência com pressão de suporte do que com CPAP ou do que PS de 0, porque a gente já usa mais tempo mesmo pressão de suporte, né? Então, a gente acaba tendo mais experiência. Mas a gente também pode usar o PS 0, né? Mantendo o paciente conectado no ventilador, mas com 0 de pressão de suporte e 0 de PIP. E a gente pode utilizar o CPAP.
né? Que seria a manutenção de um nível de PIP, de um nível de pressão expiratória final para manter esses alvéolos mais aerados, mas eu não estaria ajudando, não estou dando suporte, não estou dando ajuda de pressão para esse paciente, tá? Então, quando ele respira com ele próprio. Então, eu tenho um teste que ajudaria mais, que seria o pressão de suporte, e eu tenho 2 testes que ajudam menos, que seria o PS0 e o CPAP, tá? O que é que a gente vai ter na literatura para a COVID? Ainda nada, tá? Então, assim, não tem ainda um guideline falando muito sobre o desmame. Eu acho que a gente se apegou tanto à questão de PIP, de titulação, de prona, né? De todos os cuidados mais com o paciente grave, até tirar o paciente da gravidade, que nos próprios guidelines a gente não fala muito do desmame e da ventilação mecânica. Então, isso é carente ainda de informação. A gente segue o que tem das outras recomendações e a gente adapta mesmo ao que gera aerossol ou não, ou ao perfil do paciente, um pouco do que a gente vai avaliando na nossa prática clínica. Então, particularmente, por exemplo, o meu civil, a gente começou usando PS, que inclusive é o que as diretrizes da AMIB ela tá recomendando. Ela recomenda lá PS, né, entre 6 e 7 e recomendam a PIP de 6. O que é que a gente observou? A gente estava tendo muita falha, então os pacientes passavam no TRE, eram estubados, mas eles estavam sendo reintubados. A gente mudou a nossa estratégia. Conheço outros colegas que já começaram com seus protocolos usando, por exemplo, o PS de 0 e PIP de 0. Por ser um teste mais difícil, você já mede mais. E outros locais que estão usando também já desde o começo o CPAP. E outros que, assim como o nosso, a gente usava o PS e a gente mudou para uma estratégia de CPAP, tá? Entendo, o CPAP e o PS de 0, eles dão um nível de dificuldade a mais. Como nesse paciente a gente às vezes não avalia tanto outras coisas, e ele foi um paciente que usou ventilação mecânica por tempo prolongado, a literatura diz aí que o paciente pode passar de 14 a 21 dias em ventilação mecânica, a gente observou que um teste mais fácil, por vezes, me dava um resultado do que o paciente ia conseguir e ele não conseguia. Então, por experiência, não é algo que tem na literatura, tá, gente? Como eu tô dizendo, isso é um pouco escasso em relação a ter algum estudo já, um ensaio clínico, comparando esses tipos de TRE, ainda não tem no paciente com COVID, mas, por exemplo, um relato de experiência, opinião pessoal, a gente viu que era melhor botar um teste mais difícil. Outros colegas, como eu disse, já vêm utilizando mais testes com CPAP ou com PS de 0, também nesse intuito de colocar um teste mais difícil, mas sempre mantendo o paciente conectado na ventilação mecânica, tá certo? Então, essas são as 3 formas que a gente poderia estar utilizando: PS de até 7, PIP de 5, CPAP de 5 a 8, né? Vão existir recomendações diferentes, porque alguns defendem que é melhor deixar um CPAP de 8, porque você já aumenta um pouco a CRF desse paciente antes da extubação, e o PS de 0 e PIP de 0, né? Que seria uma representação mais fisiológica, de acordo com aquela revisão sistemática que eu citei no começo, que avaliou que elas parecem mais com a realidade. Então, a gente ter essas 3 opções, tubo T não pode, tá? É o único que não pode. E aí, gente, quando a gente fala de recursos que a gente sabe que funciona, mas não tem um estudo comparando os 3 para aquela patologia, vai dar expertise da experiência clínica mesmo e de como o protocolo institucional foi idealizado. Então, idealizou o protocolo é desse jeito, o que importa é que todo mundo tem de seguir o protocolo, porque a gente minimiza a chance de erro. Eu vou só dar uma lida, tá, gente, aqui nas perguntas. Eu passei direto. Paciente em PCR, como proceder? Mantém o paciente na ventilação mecânica, coloca FO2 em 100%, deixa uma frequência respiratória de 10 a 12, lembra de ajustar o alarme de pressão, lembra de ajustar o valor da sensibilidade, deixa a sensibilidade difícil para o paciente, e ele pode estar com a PIP de 0 ou pode estar com a PIP de 5, de acordo com o seu protocolo institucional. Isso, tem a resistência do circuito, mas por isso que ele representa um pouco mais a realidade de acordo com essa revisão fisiológica, tá, Camila? Mas é PS de 0 mesmo, é sem ajuda. Obrigado aqui quem tá elogiando. Traqueostomia, vou já falar, tá certo? PCR estão respondendo. FO2 de quanto para o TRE? É quanto o paciente já estava, que ele já estava tolerando. Então, vamos supor que ele já passou ali nas últimas 24 horas com a tolerância daquele nível de PIP mais baixa, naquele nível de FO2 mais baixa, mantendo uma boa PaO2, mantendo uma boa saturação periférica de oxigênio. Aquele nível, desde que seja menor do que 40, assim, o limite é 40, tá? Mas como eu disse, alguns protocolos podem usar de 30, 35, você respeita isso, tá certo? Ainda estão falando da PCR, já responderam aqui.
Dúvida em como ver uma gás e saber como mexer no ventilador mecânico. Gente, a gasometria ela vai dar principalmente um resultado em relação à oxigenação do paciente e em relação à ventilação, né? Em relação à presença de hipercapnia ou não. Então, o valor do PCO2 você vai associar ao volume minuto. Volume minuto é volume corrente vezes frequência respiratória. Então, você pode ajustar esse PCO2 através de ajustes no volume corrente e através de ajustes na frequência respiratória. Lembrando que o volume corrente, se você aumenta muito, você causa volumes excessivos e isso causa vila, lesão pulmonar induzida pelo ventilador. E lembrando em relação à frequência respiratória, se você aumenta muito a frequência respiratória, sem pensar em como está o tempo INSEE, sem pensar como está essa relação INSEIS, você pode provavelmente causar autopipa. Então, você vai ajustar baseado na gaso, mas baseado também na análise gráfica, baseado também na clínica do paciente que você está identificando. Como faz a P01? Você faz uma pausa expiratória. Alguns ventiladores fornecem essa medida de P01, nem todos os ventiladores. Se o seu ventilador fornece, quando você fizer essa pausa, ele vai aparecer lá do lado o valor da P01, tá? Verificação da pressão do CAF. Usa o cafômetro sim, tá? Só que se você ajustou um valor de pressão do cafômetro e você escuta que está vazando, né? Muitas vezes é audível, o paciente por algum motivo, alguma lesão durante a intubação, ele está precisando da pressão do CAF mais alta, você aumenta essa pressão do CAF visando que não haja vazamento, tá, gente? A gente não vai trabalhar com pressões excessivas, mas se aquele nível de pressão entre 25 a 30, que é a nossa meta, não estiver sendo adequado, é uma situação onde a gente pode ir aumentando um pouquinho e a gente pode observar isso com a própria ventilação mecânica, por exemplo. Tô vendo aqui que tem muito da PCR, eu já expliquei, tá? Saber sobre sensibilidade. A gente já falou disso em outras lives, tá, gente? Tem coisa que não é bom ficar voltando muito, porque senão para quem vem acompanhando vai ficar repetitivo. Mas a sensibilidade é o que vai ser usado para que esse ventilador seja disparado pelo paciente. Se você coloca uma sensibilidade muito difícil, que seriam, por exemplo, os valores muito negativos, menos 3, menos 4, menos 5, ou valores muito positivos, 5, 6, 7, né, se for fluxo, você torna muito difícil essa sensibilidade. Se você trabalha com valores mais próximos ali do zero, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, você facilita o disparo desse ventilador mecânico. A sua meta é que ele nem tenha alto disparo e nem tenha disparo ineficaz. O paciente está em desmame da sedação. O paciente está em desmame da sedação e fica brigando com o ventilador. Deve ser aumentada novamente a sedação? Se você tentou ajustar a ventilação, não consegue, observa que esse paciente está assincrônico e mesmo com expertise para ajustar esse ventilador, ainda assim você não consegue resolver, às vezes a gente tem sim que dar um passo para trás para dar mais um passo para frente, tá? Às vezes é uma situação em que o paciente tem um drive desse excessivo e que ele faz um esforço muito grande, ele faz o que a gente chama de pecília e acaba lesionando mais esses alvéolos, então às vezes a gente acaba voltando, né? E depois a gente segue a progressão do desmame. Quanto tempo em TRE? A gente sabe na literatura, vou falar disso agora, tá? Vou aproveitar essa deixa e falar disso. Em relação ao teste de respiração espontânea, a gente já citou as formas que a gente pode realizar. Qual o cuidado em relação ao tempo? Anirene, eu preciso deixar 2 horas em teste de respiração espontânea? Não. A gente sabe na literatura que a gente fala aí de 30 a 120 minutos. Não tem nada na literatura que diga que é melhor 30 ou que é melhor 120. Na verdade, os estudos eles tendem a nos dizer que o de 30 já é suficiente. Se o de 30 já é suficiente e não vai mostrar nenhuma diferença em relação a 120, a gente entende que a gente usa um tempo menor para que a gente possa progredir logo com essa extubação desse paciente, tá? Então, particularmente, eu uso 30, acho desnecessário usar 2 horas, tá? Até no máximo 1 hora, mas 30 minutos geralmente já é suficiente para avaliar. Respiron é indicado? Gente, Respiron não tem evidência, mesmo para outras doenças. Então, assim, eu não indico a quem use. Mas não tem nada de evidência. Se não tem nada de evidência, eu prefiro não usar, tá? Mas, enfim, é a minha opinião baseada nas evidências que existem, onde não há nenhum benefício sobre o uso do Respiron. Então, particularmente, eu não gosto de usar Respiron. Fala um pouco mais devagar, tem problemas, falo muito rápido. Que não fazem, não dá, se não, o ventilador não faz, não dá para fazer a avaliação de P01, tá? Medida de P01, já falei, entre 1.6 a 3.6, mostra que esse paciente ele não tem nem sobreassistência nem subassistência. Quando a gente vai em avaliação para teste preditivo de desmame, vocês vão encontrar na literatura aí valores menores do que 3,5, valores menores do que 4, para a progressão do desmame e da ventilação.
Estão falando que eu falo rápido, desculpa. Eu falo rápido mesmo. Fazendo a intubação, pensamento do tubo. Ó, essas perguntas gerais eu vou responder na live de segunda, que eu vou fazer uma revisão de tudo, tá certo? Mas a gente pinça o tubo, coloca a tampa da seringa enquanto o tubo está sendo introduzido. Quando vai ser retirado o fio guia, vai segurando a tampa da seringa. E aí, quando já chega em um limite que o fio guia foi retirado, a gente pinça e aí o médico tira a tampa e a gente conecta o ventilador ainda desligado, só liga depois que tá tudo conectado. Aqui. Ai, Jesus. Enfim, tá? Vou seguir. É necessário conhecimentos. É justamente, gente, o que acontece? Esse assunto que eu tô falando, a gente vem numa progressão de aulas. Por exemplo, a aula passada de assincronia, muita gente veio no meu direct tirar dúvida, porque era um tema mais complexo. Então, lógico que o que eu tô falando não tem como eu voltar do zero pra falar, porque senão quem vem acompanhando vai se prejudicar, tá? E ventilação mecânica é um mundo. Então, a gente precisa seguir aí uma linha de raciocínio. Então, tipo, eu fiquei com dúvida nisso, daquilo, depois pergunta, eu respondo, tá? Pra também não atrapalhar o ritmo de quem tá acompanhando, tá bom, gente? Depois foi estudado quando o paciente tem cateter nasal, mesmo gerando aerosol, usa cateter nasal. Vou já falar desse pós. Vamos seguir aqui a minha ordem, senão me perco. A gente elegeu pacientes que tinham condição para o desmame. A gente escolheu o modo de teste de respiração espontânea que a gente iria fazer. Nesse caso, o PS, o CPAP, o PS de 0. E daí a gente vai avaliar se esse paciente tolerou o teste de respiração espontânea. Quais são os critérios para indicar que o paciente não tolerou o teste ou que ele tolerou o teste? Por exemplo, meu paciente está lá fazendo o teste de respiração espontânea. Aí eu observo que meu paciente começa a ficar taquipneico, com a frequência respiratória aí maior do que 35. Eu entendo que esse paciente ele não está tolerando o teste de respiração espontânea. Ou meu paciente ficou taquicárdico, a frequência cardíaca foi lá para cima de 140. Ou o paciente está com a pressão arterial alta, né? A pressão sistólica pipocou, foi para cima de 180. Ou caiu muito, o paciente ficou hipotenso. Meu paciente está sudoreico, está agitado. São sinais de que o paciente não está tolerando o teste de respiração espontânea. Aí eu vou lá na minha evolução e descrevo que estava realizando o teste de respiração espontânea com o paciente em pressão de suporte, mas o paciente apresentou taquipneia com frequência de tanto, taquicardia com frequência cardíaca de tanto, e vou dizer que eu suspendo, que o paciente não passou no teste de respiração espontânea. Entendam que existe uma diferença, né, entre sucesso de desmame e sucesso de extubação. Sucesso de desmame é quando ele passou no teste de respiração espontânea. Sucesso de extubação é quando ele passou na extubação, ele foi extubado e não teve que ser reintubado em menos de 48 horas. Tá? O sucesso de desmame ou o insucesso de desmame não é uma grande preocupação. Lógico que a gente quer que ele faça o TRE e que ele passe no TRE. Mas muitas vezes ele não vai passar no teste de respiração espontânea. Você vai voltar ele para um modo mais confortável, tá certo? 24 horas o intervalo. Então, deixa descansar por pelo menos 24 horas para fazer uma nova tentativa de um novo teste de respiração espontânea. Não, o paciente passou no teste de respiração espontânea, eu extubei o paciente. Essa falha é muito importante. Por quê? Porque a reintubação em outras populações, a literatura mostra que pode aumentar em até 40% a mortalidade. Então, não é algo que a gente pode brincar. Aquela cultura de tira, se não der certo, volta, não é legal, gente. De verdade, não há mais espaço em 2020 pra gente estar com essa cultura de se não der certo, reintuba o paciente. Porque nessa cultura do depois eu reintubo, eu posso estar aumentando a mortalidade aí em até 40%. Então, não devemos fazer isso. A gente tem que ter todos os critérios para seguir, fazer todos os pontozinhos, se na sua UTI tem um checklist ou não, mas algum POP deve ter, algum protocolo. Segue o passo a passo para você não estar extubando o paciente do jeito que você quer, sem seguir recomendações, sem seguir critérios, porque a chance dele falhar é maior e depois que ele falha na extubação, que ele é reintubado em menos de 48 horas, ele aumenta a chance de mortalidade. Então, não é algo que a gente pode brincar. Andirene, então, se eu fizer tudo certo, meu paciente ele não vai ser reintubado. Também não é assim. Mesmo eu fazendo tudo certo, eu tenho um risco de que esse paciente ele seja reintubado. Mas eu minimizo muito mais esse risco, porque eu deixei tudo amarradinho no meu pré-extubação, tá certo? Então,
a gente fala dessa diferença de sucesso de desmame e sucesso de extubação. Aí eu fiz o teste de respiração espontânea. O meu paciente, ele não teve nenhum desses critérios que eu citei, de taquipneia, taquicardia, agitação, sudorese. O que é que eu vou fazer? Eu vou prosseguir com o meu plano de extubação. Em um paciente normal, a gente pensaria em duas coisas. Nos índices preditivos de desmame e a gente pensaria no Cuff-Lick Test, né? Os índices preditivos de desmame que a gente mais utiliza são a PI máxima, né? E o índice de Tobin, a relação da frequência respiratória pelo volume corrente. O que é que acontece? A gente sabe que alguns ventiladores, eles nos fornecem o IRRS, o índice de respiração rápida e superficial, que é o índice de Tobin. Mas a gente também sabe que esse valor fornecido pelo ventilador, ele não tem uma importância clínica tão grande, porque aqueles valores que a gente usa de referência, eles não servem para o ventilador mecânico. Então, a gente acaba não utilizando o índice de respiração rápida e superficial nesse paciente, já que a gente não vai poder desconectar para conectar um ventilômetro e assim por diante. PI máxima. Se o meu ventilador fornece medida de PI máxima, eu posso estar avaliando. Se o meu ventilador não fornece medida de PI máxima, eu também não vou conseguir avaliar, porque eu também não posso desconectar, conectar um manovacômetro e assim por diante. Então, esses que são os principais testes que a gente faria, como índices preditivos, a gente acaba sem ter muitas condições de avaliar. O que mais a gente tem? A gente tem um outro que não entra como índice preditivo, mas que a gente sempre tem que avaliar, a tosse do paciente. São duas coisas que a gente avalia. O paciente, ele tem uma tosse eficaz e o paciente é muito secretivo, que precisa ser aspirado várias vezes, né, no intervalo menor do que 2 horas. Eu entendo que ele tem um risco grande de falha. Anirene, mas como eu vou avaliar a tosse do paciente, eu não vou poder desconectar esse paciente. Então, no próprio ventilador mecânico, em alguns ventiladores, tá? O que é que a gente consegue? Quando o paciente tosse, conectado com todo o circuito mesmo. Na curva do fluxo, né, gente? Como é a curva de fluxo? Ela tem um pico inspiratório, né, de fluxo inspiratório, ela desce e faz um pico de fluxo expiratório aqui embaixo. Esse pico de fluxo expiratório, se é medido no momento da tosse, você congela a tela e vai lá olhar quanto é esse pico de fluxo, você tem uma noção de quanto é o pico de fluxo de tosse, que você avaliaria, por exemplo, de forma externa, através de um peak flow em outros perfis de pacientes. Então, nesse paciente com Covid, a gente recomenda que, se o ventilador lhe dá essa possibilidade de congelar a imagem, avaliar quanto foi esse pico de fluxo durante a tosse, que você solicite essa tosse do paciente para ter uma ideia de quanto é esse pico de fluxo. O valor de corte seriam valores maiores do que 60, indicariam que esse paciente tem uma tosse eficaz. Então, sempre que possível avaliar esse pico de fluxo de tosse, avaliem, porque é algo simples, né? Se o seu ventilador fornecer algo que você faz tranquilamente, sem muito esforço, sem muito trabalho, e já é uma medida a mais que você tem. Além disso, avaliar essa quantidade de necessidade de aspirações traqueais, tá? Então, esses 2 pontos são importantes. Aí a gente vem para o Cuff-Lick Test. Eu já vi alguns colegas que relatam, assim como eu, que a gente teve experiência de pacientes que, logo que são extubados, apresentam laringoespasmo, apresentam estridor laríngeo, né? E aí, o que é que a gente faz? A gente sabe que nos outros pacientes, naqueles pacientes que já têm mais risco de fazer estridor, uma alternativa é o Cuff-Lick Test, é o teste de permeabilidade das vias aéreas. O que é que esse teste me diz? Vamos só entender um pouquinho a fisiologia. Eu tenho um tubo orotraqueal, aqui em volta eu tenho um CAF. Se eu desinsuflo o CAF, eu tenho passagem de ar. Só que se eu tenho edema aqui na via aérea superior, quando eu desinsuflo o CAF, na verdade não vai passar porque está edemaciado. Então eu diminuo essa passagem de ar. Então o Cuff-Lick Test, ele vem nesse sentido, de a gente avaliar se o vazamento, se a permeabilidade ela vai permanecer ou não, se esse paciente ele deixa de ter essa permeabilidade das vias aéreas, né, que seria um indicativo de edema, e aí você otimiza corticoide pré-extubação para evitar que esse paciente acabe sendo reintubado por conta de um estridor. Nesse paciente, vamos só pensar, eu precisaria manter o ventilador ligado, desinsuflar o CAF e avaliar o volume expirado. Se esse volume expirado estava diminuindo quando eu desinsuflava o CAF, era o que eu esperava, porque ia vazar ao redor e não ia ser lido lá no ventilador mecânico. Se eu faço isso, aerosoliza
todo o meu ambiente. Então, eu não posso realizar cuff lock test nesses pacientes. É uma coisa que você não vai fazer também. A gente vê que a gente tem várias restrições, por isso que a gente tenta deixar mais amarradinho, tá? Então, a gente não faz cuff lock test nos pacientes com Covid-19. Anirene, tem algo que eu possa fazer? Infelizmente, não. Como alguns pacientes já fazem uso de corticoide, a gente entende que isso possa minimizar. Conheço alguns locais onde está fazendo corticoide preventivo, quando avaliam que o paciente já tem mais risco de fazer estridor, tá? Mesmo sem avaliação, por exemplo, do teste. Mas também tem medidas pós-extubação, né? As próprias medidas pós-extubação podem ser feitas quando o estridor é apresentado. Meu Deus, o tempo. Aí, seguindo, né, então já falamos dos testes que a gente poderia fazer, que na verdade a gente quase sempre acaba não fazendo para esse paciente. Então, o nosso parâmetro vai ter todas aquelas condições de oxigenação, de estabilidade, de drive, passou em tudo aquilo, o paciente tem uma boa tosse, não é tão secretivo, tolerou o teste de respiração espontânea, eu vou prosseguir. Vou deixar a cabeceira elevada desse paciente, né? A gente recomenda aí pelo menos 45 graus, dependendo da cama, a gente consegue deixar o paciente mais sentadinho ou menos, mas eleva essa cabeceira do paciente. A técnica, a gente pode usar a técnica do saco, não tem uma referência na literatura disso, tá? Mas particularmente tenho usado, tem também a técnica da máscara, mas a técnica da máscara eu acho pior particularmente, o segurar a máscara para puxar o tubo, enfim, isso é uma opinião pessoal, mas tem até um estudo falando sobre a técnica da máscara, diferente do saco, por exemplo, que não tem, mas tem essas duas opções, ou você estubar com a máscara no rosto do paciente, que seria a máscara de ambu mesmo, aquelas máscaras de anestesia, que são todas vedadas, ou com o saco na cabeça. Você vai precisar de 2 profissionais, porque um sozinho não vai conseguir segurar para você puxar o tubo. Então, você já entende que você precisa de 2 profissionais. Um profissional para segurar a máscara ou o saco e o outro profissional para, de fato, realizar a extubação. Cuidados nesse processo de extubação. Você vai desinsuflar o CAF apenas após esse ventilador estar desligado. Tá? Então, você vai seguir toda aquela rotina. Aspirou, via aérea. Anirene, eu preciso fazer algo para diminuir a tosse? Existem protocolos onde está sendo feito. Então, tem locais onde está sendo feita lidocaína, tem locais que está deixando dexmedetomidina, que também pode diminuir um pouquinho essa tosse. Então, são medidas que a gente faz para que esse paciente não fique tossindo tanto durante o processo de extubação. Aí, a gente vem para uma medida muito diferente do que a gente sempre fez. A gente sempre pedia tossa, tossa. E aqui, a gente não vai pedir essa tosse do paciente, porque se ele tosse muito, ele vai acabar aerosolizando mais, tá? Então, a gente muda um pouco o nosso comando, digamos assim, nesse momento pós-extubação. De toda forma, elevei a cabeceira do paciente, tendo feito ou não alguma medida para tosse, tá? Elevei a cabeceira do paciente. Se apertar no coração, o tempo pode aumentar. Sério? Não sei. Isso é verdade, gente? Se apertar no coração, o tempo pode aumentar? Não sei. Me digam aí se isso é verdade, se isso confere, pra gente saber. Então, vamos lá, continuando. Então, deixei a cabeceira do paciente elevado, sigo com aspiração normal, como faria, né? Aspiro o tubo do paciente. Posso deixar todo o circuito conectado ou posso decidir clampear o tubo e puxar só o tubo, tá? O que é que eu não posso? Deixar o tubo aberto ao léu para o meu paciente respirar e tá soltando um ar para o ambiente. Tenho 2 opções. Ou já tiro o tubo com todo o circuito lá do ventilador, só que o ventilador tá desligado, tá em stand-by. Ou eu mantenho esse paciente, retiro, né, o circuito e deixo só a pinça lá no tubo, tá? O que é que eu vou seguir? Aspirei, vou agora nesse momento desligar, colocar o ventilador em stand-by. Depois que o ventilador está em stand-by, o que é que eu vou fazer? Desinsuflar o CAF, porque agora não vai mais ter vazamento vindo do ar do ventilador, fluxo, né? E aí eu já vou seguir com a extubação. Ter o cuidado de não estar pedindo para o paciente tossir, né? Que é o contrário do que a gente sempre fez. E a gente vai colocar oxigenoterapia de baixo fluxo. Então, o recomendado é que a gente estube o paciente e instale um catéter nasal de oxigênio, tá? E coloque a máscarazinha cirúrgica por cima do rosto do paciente, porque depois disso, quando o paciente tossir, ele também já vai estar com a máscarazinha cirúrgica no rosto dele. Então, o processo de extubação, ele seguiria essas fases. Lembrando, o tempo de extubação... o tempo de ventilação ele demora aí de 14 a 21 dias, como eu falei. Que é que eu digo muito à minha equipe, né? A gente muda total o que a gente foi acostumado. O que é que a gente era acostumado,
né? Quando a gente convive com outros pacientes. A gente todo dia entra na UTI, por que esse paciente não está em pressão de suporte? Por que esse paciente não desmamou ainda? Será que a gente pode otimizar? Então, o nosso raciocínio é seguir rápido, é diminuir o tempo de ventilação mecânica. Nesses pacientes com Covid, o que a gente mais sabe é que a gente tem que ter paciência. Se a gente não tiver paciência com esses pacientes, a chance de que ter tudo errado é muito maior, porque a condição não está muito legal, o pulmão não está muito legal ainda, certo? Então, a chance de você falhar, ela é muito maior. Então, tenham paciência, né? Tire aí da cabeça tudo que a gente era acostumado de querer estubar o mais rápido possível e vamos ter calma. Deixa o paciente seguir o tempo dele, deixa o paciente ter condições clínicas, respiratórias, hemodinâmicas para de fato você estubar e ter o mínimo de reintubação. Lembrando que se ele é reintubado, aumenta a mortalidade. Então é tudo que você não quer, tá certo, gente? Então cuidado em relação a isso. Aí o paciente foi reintubado por algum motivo. Quando ele é reintubado, você vai identificar os critérios de falha dessa intubação. Ah, ele falhou porque quando você for olhar no balanço não estava negativado. Então você vai agora trabalhar para um novo teste daqui a 24 horas, tentar negativar esse balanço, assim por diante. Ele falhou porque fez um estridor. Otimiza corticoide antes de uma nova tentativa de intubação. Ele falhou porque você percebeu que estava muito ruim ainda o pulmão, na verdade. Então dá mais um tempo, segura um pouco mais para melhorar um pouco essa função pulmonar e você fazer uma nova tentativa de extubação. Então sempre lembre-se, identifique a causa. Não adianta, estubei, deu errado, e amanhã chega outro, estuba de novo e dá errado de novo. Vai ser falha por cima de falha. E a mortalidade do paciente vai lá para cima, tá, gente? Cuidado em relação a isso. Falhou, identifique o que é que foi a causa de falha, resolve essa causa de falha para poder uma nova tentativa. Anirene, eu avaliei meu paciente, ela não tem drive muito ok, eu acho que ela vai ter que ser traqueostomizada, ou então ela até tem drive, mas o nível de consciência é lá embaixo, eu acho que ela não vai conseguir tossir, ela é muito secretiva, o que é que eu vou fazer com esse paciente? Quanto tempo eu começo a indicar uma traqueostomia? De rotina, a gente indica a traqueostomia com 14 dias, né? Seria um tempo aí médio para a gente pensar na traqueostomia. E aí, nessa traqueostomia, quais seriam os cuidados? Gente, eu vou pausar e vou começar outra, tá? Porque também esse assunto eu não posso deixar para outra semana, não. Então, não saiam daí quando encerrar, porque eu vou começar de novo, tá? Para terminar esse assunto, pelo menos da traqueostomia hoje, certo? Se acaba, porque só falta 10 minutos, eu acho que não vai dar tempo. Aí a gente continua. Então, o que é que acontece em relação à traqueostomia? O paciente foi traqueostomizado. Primeiro, existe todo um cuidado do cirurgião em relação à traqueostomia, né? Porque é um procedimento que gera muito aerossol. E após realizada a traqueostomia, como é que a gente vai conduzir o desmame da ventilação mecânica nesses pacientes traqueostomizados? Porque a primeira coisa que vem na cabeça é, às vezes o paciente já está em parâmetro mínimo, mas quando a gente faz aquele desmame, a gente alterna, né, o tempo na ventilação mecânica com o tempo desse paciente na oxigenoterapia, porque às vezes se a gente deixar direto, ele acaba fadigando, precisa voltar para o ventilador. Então, como é que a gente faz relacionado a esse desmame desses pacientes traqueostomizados? Quais cuidados que a gente precisa ter com esse perfil de paciente? Como é que a gente vai desconectar, Anirene? O que é que eu vou fazer? Se a gente for ler, por exemplo, as recomendações da AMIB, ela orienta o quê? Que a gente usa aquele filtro apropriado, é um filtrozinho de traqueostomia, a gente conecta oxigênio no próprio filtro, né? E a gente tem como conectar, inclusive, o traquequé nesse filtro, então tá tudo apropriado. Eu não tenho no meu serviço, eu acredito que uma grande parte de vocês que estão me assistindo também não tem. E aí, o que é que a gente faz nessa situação? Confesso que isso também me intrigou, também conversei com colegas, né, para poder pedir opinião quando a gente começou a ter aqui as traqueostomias, né, o que é que seria o mais sensato, o que é que seria o mais correto, visto que são assuntos que ainda não tem tanto na literatura, não tem muita recomendação de como a gente vai conduzir, né, então essa parte, principalmente de desmame, ela é muito escassa ainda na literatura, tá? Então, agora eu ri, viu, Jane, com o comentário. É verdade, né? Mas enfim. Aí vamos lá, seguindo. Então essa parte de desmame não tem tanta coisa ainda na literatura, certo? Então a gente acaba meio que adaptando às realidades que a gente vivencia. Então quando a gente fala desse desmame da traqueostomia, o que é que a gente vai fazer? Quais são as possibilidades? A gente orienta esse uso do filtro que muitas vezes você pode não ter no seu serviço. Caso você não tenha em seu serviço, a opção vai ser a seguinte: você pode utilizar
o traqueque ainda conectado, não sem nada, tá, gente? A gente já viu, acho que inclusive o Daniel uma vez marcou a gente publicação que deixaram um traqueque sem nada aqui do lado. Aí você imagina que uma coisa que era pra ser estéreo perde total esterilidade, né? Porque você vai passar a sonda pra um lado e pro outro e o negócio tá aberto aqui do lado. Então, não dessa forma, tá certo? Então, a gente mantém um traqueque com filtro HME aqui do lado. Vocês devem estar se perguntando, aumenta o espaço morto? Não aumenta? Aumenta a resistência para o paciente? E aí, eu fui uma das que fui meio contra. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei, isso vai dar certo. Porque não é uma coisa assim, gente, que tem escrito em algo que é para ser feito desse jeito. Foi uma ideia que alguém teve e meio que foi passando e a gente tem utilizado dessa maneira de fato. Mas será que isso aumenta a resistência ou não? O que é que a gente tem feito no serviço? A gente tem avaliado mesmo. Muitos pacientes têm tolerado bem. Problema, suja muito filtro, né? A gente sabe que os pacientes geralmente são traqueostomizados, já às vezes tem uma infecção bacteriana secundária, então já são mais secretivos. A gente tem enfrentado problemas nesse sentido, tá certo? E em relação a... Só um minuto, gente. Eu vou renovar. E em relação ao uso do filtro, de sujar, né? Esse filtro acaba tendo que trocar muito. A gente fala de uma situação que a gente tá vivendo, que a gente tá um pouco contendo os recursos, visto que são muitos pacientes adoecendo, a demanda muito grande, às vezes a gente tem dificuldade até de comprar os materiais, né? Então, às vezes não é porque a gente não tem nem o dinheiro no hospital para comprar, às vezes é porque o fornecedor não tem para nos fornecer. Então, visto tudo isso, a gente tem contido um pouco os recursos. Então, um dos problemas que eu observei é essa troca mais constante desses filtros, mesmo que a gente coloque espaço morto, como a gente não consegue suspender muito bem, mesmo colocando uma compressa ou algo para apoiar, às vezes a gente acaba aumentando a necessidade de troca desses filtros e aí isso, né, pode aumentar um pouco o custo. E lembrando que deve ser o filtro HME-F, porque tanto vai umidificar quanto ele vai ser essa barreira, né, bacteriológica e viral principalmente. Então, HME-F, traqueque, aqui na saída o espaço morto e o filtro. Se você avaliou que está aumentando muito a resistência, você pode tirar o espaço morto, né? E em outros casos, você pode usar a máscara cirúrgica ou a máscara de traqueostomia com a máscara cirúrgica por cima, mas essa é a sua última opção, tá? Por quê? Porque aí você pode estar causando ainda disseminação de aerosol. Aí você deve estar se perguntando, Nirene, esse paciente não já tem mais do que 14 dias? Qual o risco que eu vou ter? Nesses pacientes críticos, gente, a gente foge da regra. A gente não tem essa recomendação de que só dissemina com 14 dias, tá? Então, a gente não pode se confiar nisso, porque não vai ser bem assim nesse perfil de pacientes. Então, não se confie nisso para fazer uma VNI, para usar um cateter de alto fluxo, para deixar esse paciente fora na traqueostomia. Não se confie, porque na literatura a gente não sabe ainda muito bem o tempo de transmissão desse vírus, o tempo em que esse PCR ainda está ativo nesses pacientes críticos, nesses pacientes que desenvolvem a doença grave do Covid-19. Esses 14 dias, ele vale para aquelas pessoas que desenvolvem a forma leve. Na forma grave, não. Inclusive, tem estudo que mostra aí que tem paciente que chega a ficar 30 dias ainda com o PCR ativo. E a gente sabe que a realidade, vou fazer 2 PCRs seguidos para excluir que esse paciente ainda tenha o vírus, não é muito válido, né, no contexto, pelo menos, da maioria das pessoas, né, não é algo que a gente consegue tão facilmente, esses PCRs à mão, esses resultados. Então, cuidado em relação a isso, esse paciente não está deixando de contaminar ainda. E aí, deixa eu só ver aqui, deixa livre, né, o filtro, isso, aí a gente conecta, não tem aquela ponteirinha que a gente conecta o capnógrafo, a gente tá conectando o oxigênio lá. Não sei quem teve essa ideia inicial, mas chegou até mim e a gente tem usado lá no hospital e tem dado certo, tá? A gente tem usado mesmo em todo mundo. Alguns a gente só precisa tirar o espaço morto e outros a gente usa até mesmo com o FlexTube, né? O espaço morto que eu chamo FlexTube. Deixa eu ver aqui, antes porque vai já cortar. EPA só na válvula expiratória, se não tiver nada o HMS serve para proteger, mas aí lembre que o paciente ele tem uma grande chance de fazer rolha, tá certo, gente? Se você coloca um EPA aqui, entenda que vai fazer rolha, vai aumentar essa resistência dele, porque não está sendo umidificado, você não está com umidificação desse oxigênio. Então, eu não aconselho, eu aconselho HME-F, tá certo? Eu vou postar uma foto, tá? Depois desse filtro, para vocês entenderem. Se o paciente precisar de peça de puff, coloca primeiro a puff, depois o filtro. Isso, coloca o puff
semelhantemente ao que a gente já usa na ventilação, depois do filtro. Então, pode nunca administrar o MDI antes do filtro, porque senão o medicamento vai ficar todo no filtro, tá? Então, sempre posteriormente ao filtro que a gente conecta o MDI. O desmame deve ser feito durante os 14 dias, mas gratuitamente pela VNI. Então, Aliandra, essa questão da VNI é justamente o que eu falei. A gente não tem garantia de que esses pacientes não estão mais transmitindo. Então, a gente não aconselha o uso da VNI nesse caso, tá certo? A não ser que você respeite todas aquelas condições de quarto privativo, pressão negativa, etc. Que eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas que estão me assistindo. Vamos lá. Sim, Covid para traqueostomia. Tempo para traqueostomia já falei, em torno de 14 dias. Obrigada aí pelos elogios. Quantos dias de TOT no paciente COVID? De 14 a 21, 14 dias, né? De ventilação total, de 14 a 21 dias eles passam. Isso, qualquer desconexão nesses pacientes, a gente já perde um pouco de pressurização, então por isso tem que ter todo o cuidado, né, em relação, às vezes a gente acaba hiperoxigenando quando é um paciente mais grave, antes de fazer uma desconexão, tô falando aqui durante troca de filtros, por exemplo, mas não é obrigatório. Permanece 21 dias, depende, se o tubo tiver rolha, se o tubo você achar que tem alguma alteração no CAF, você troca, senão não tem uma rotina de troca de tubo antes não, tá certo? Vai ficar salvo, gente, a live, calma. Só vai demorar um pouquinho quando cair aqui, porque estão separando os pacientes por fase de gravidade. Em relação à traqueostomia, como é que a gente vai conduzir agora o desmame, tá? Vamos lá. Quando a gente fala agora... eu falei da questão do filtro, né? Mas muita gente se pergunta, Nirene, eu preciso seguir? Tipo, hoje eu passo 1 hora, amanhã eu passo 5 horas, hoje eu passo 30 minutos, amanhã tenho que seguir um protocolo desse, posso só tirar. A literatura, ela é meio escassa, nem relacionada à Covid, isso é geral mesmo, sabe? A gente tem um pouco de escassez em relação à recomendação de fato do que a gente deve fazer. Até uma decanulação desses pacientes. Geralmente, a gente tem protocolos de desmame mais simples e a gente tem protocolos de desmame difícil. Então, a gente pode fazer uma tentativa por um desmame mais simples, que seria a gente desconectar e manter pelo tempo que o paciente tolere essa desconexão do ventilador, né? Às vezes conectando para fazer uma terapia de expansão pulmonar, algo do tipo, mas sem a necessidade de estar conectando por horário. Atualmente, essa é uma conduta mais utilizada, mas existem aqueles pacientes que quando a gente faz isso, em poucas horas, às vezes em menos de 1 hora, ele já falha, ele já fadiga, ele já começa a usar musculatura acessória, já começa a cair saturação, então a gente sabe que com esse paciente é mais limitado, tá? O que é que acontece com esse perfil de paciente? A gente tem que conduzir um desmame mais pensando num desmame difícil, então a gente vai aos pouquinhos nesse perfil de paciente. Lembrando, não é obrigado a fazer isso para todos. Tem paciente que a gente consegue desmamar mais tranquilamente e não precisaria passar por esse processo. Tem pacientes que não, a gente só vai quando vai aos pouquinhos. Então, alguns protocolos desse de desmame difícil podem incluir, por exemplo, eu começo com 15 minutos de manhã, de tarde e de noite, tipo, hoje, 9 horas da manhã, eu desconectei do ventilador, deixei fora lá por 15 minutos. De tarde eu faço isso de novo, de noite eu faço isso de novo. Amanhã eu já aumento para 30 minutos. Depois eu já aumento para 60, aumento para 90, aumento para 120. Não, André, no meu hospital a gente já começa no D1 de desmame, a gente já tira 1 hora, mesmo o paciente sendo desmame difícil. Aí de 1 hora a gente aumenta para 2 horas, de 2 horas a gente aumenta para 3 horas e depois a gente vai seguindo, estendendo esse tempo. Então tudo isso vai depender, né, do seu protocolo institucional. O que importa é que tenha um protocolo, que cada pessoa não faça como é da sua cabeça. Então, pode ser tentado logo um desmame simples, retirar e ver o tempo que o paciente suporta e não voltar, se ele já tolerar? Pode. Inclusive, na minha opinião, deve. Se o paciente não precisa voltar, você não precisa estar voltando, tá? Mas muitos desses pacientes, principalmente falando no paciente com Covid, eles usaram sedação por muito tempo, usaram bloqueador por muito tempo, ficaram em ventilação por muito tempo e eles usaram corticoide, ou seja, tudo que está associado a fraqueza muscular adquirida na UTI. Esses pacientes, eles geralmente evoluem com disfunção diafragmática induzida pelo ventilador, que seria a fraqueza diafragmática, como eles também evoluem com fraqueza muscular periférica. Então, são pacientes difíceis na condição desse desmame. Prática clínica, opinião pessoal, a gente tem observado pacientes que só têm conseguido essa autonomia ventilatória fora da ventilação com esses protocolos de desmame difícil. Então, uma opção é você usar
um protocolo de desmame simples, já desconectando e mantendo fora. E a outra opção, quando você observa que ele não responde tão bem assim, é seguir um protocolo de desmame difícil. Vai aumentando aos pouquinhos esse período desse paciente ficar fora da ventilação até uma condição em que esse paciente consiga ficar fora da ventilação definitivamente, certo? Então esses seriam os cuidados. Gente, olha que deu o tempo. Ai, vai acabar agora, peraí. Vamos lá, eu vou abrir de novo, tá? Só pra mim encerrar as coisas que eu tenho pra falar. Eu vou encerrar e abrir de novo. Fica aí. O importante é que você individualize, que você avalie seu paciente, que você faça uma avaliação clínica, uma avaliação respiratória e dessa forma que você escolha a melhor estratégia para o seu paciente, tá? Muito importante que a gente faça essa interpretação do que o paciente precisa, que a gente tenha esse conhecimento de fisiologia, de fisiopatologia, de mecânica respiratória, de ventilação mecânica propriamente, para a gente consiga traçar a melhor estratégia para os nossos pacientes, certo? Então, com individualização, com critério, a gente vai conseguir sim desmamar esse paciente da ventilação mecânica, retornar a autonomia ventilatória desses pacientes, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e eu queria aproveitar para divulgar o meu curso online, Ventilação Mecânica Baseado em Evidências. Esse curso, ele tem certificação de 20 horas, é todo em uma formatação online. A gente tem aulas em formatos de aula mesmo, com slide, onde eu trago as principais atualizações, né, as principais evidências sobre ventilação mecânica. A gente vai desde o básico lá da fisiologia respiratória, até a parte de assincronia, até a parte de disfunção diafragmática induzida pelo ventilador, Vili, SARA, desmame da ventilação, ventilação não invasiva. A gente tem formatos de aula onde tem prática com o ventilador, onde eu demonstro, né, todo o manuseio do ventilador mecânico, todo o cuidado em relação a filtros, todo o cuidado em relação a interfaces de ventilação não invasiva. Então, a gente tem esse cuidado de trazer um pouco da prática, mesmo você estando na sua casa, né, e apesar do curso ser online, de trazer um pouco essa realidade, não ficar só em fotos, tá? Então, tem vídeos demonstrando como seriam essas práticas. A gente tem a realização de quiz no final de cada módulo. Então, a gente tem 4 módulos tradicionalmente no curso, né, que seriam módulos partindo desde o mais básico até o desmame da ventilação. Ao final de cada módulo a gente tem um quiz e a gente tá com um módulo adicional sobre Covid-19, com o intuito de trazer esse conhecimento para as pessoas que estão na linha de frente, que estão lidando com a pandemia do Covid-19, né, de como conduzir melhor os pacientes, o que é que a gente já sabe, né, como traçar as estratégias de ventilação mecânica, de manejo de oxigenoterapia para esses pacientes com Covid-19, certo? Então, convido vocês, o link tá na minha bio, e também aqui abaixo desse vídeo você pode clicar que você já vai direto, certo? O curso, o valor do curso, ele tanto pode ser parcelado quanto pode ser no boleto. No site vocês podem ver condições de pagamento. O curso também, além da certificação, ele disponibiliza um grupo de WhatsApp. Então, nesse grupo você pode tirar dúvidas, pode interagir. Eu também tô sempre mandando conteúdo para vocês. E também, né, uma outra característica é que o acesso é durante um período de 1 ano. Então, durante o período de 1 ano, você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, quantos acessos você quiser fazer, você pode fazer para assistir e reassistir as aulas de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade, certo? Convido a vocês que querem aprender mais sobre ventilação mecânica, querem ter mais segurança no manejo da ventilação mecânica, a se inscreverem no curso Ventilação Mecânica Baseada em Evidências. Obrigada!